Saudações, pessoal. Depois de algum tempo, finalmente a gente retoma com uma nova gravação. Basicamente, tive algumas situações aqui, a aquisição da nova mesa, alguns problemas com o cartão de crédito, que me levou algum tempo para resolver, mas estamos de volta, né? Então, vamos seguir com a nossa história. Até a Kitana tá feliz agora. Né, Tita? Pega lá o bichinho. Enfim, onde que a gente tinha parado aqui no caso? Para retomar apenas, né? A gente estava seguindo a aventura aqui daquela invasão de um acampamento de bandidos no meio do deserto, que aconteceu praticamente o combate na área 1 e 2. A sala 3 praticamente era vazia. A 4 foi onde os personagens encontraram alguns tesouros, como aquele equipamento, né, de uma arma veicular que eles não conseguiram carregar, um silenciador, já aproveitado pelo nosso robô F8, o único personagem que tem uma arma de fogo, e um binóculo também mais elaborado para visão noturna e todos os acessórios aí também. A gente parou a aventura da última vez aqui na sala 5, onde os personagens encontraram dois segmentos para seguir. Eles vindo aqui da área 4, praticamente então um caminho para ser seguido à frente e outro caminho para ser seguido à esquerda deles. Apenas lembrando, né, então, o que aconteceu da última vez. Após o combate com aquele grupo de guardas, um dos personagens, né, o Rob, acabou sendo morto, no caso, não faz mais parte do grupo, mas para o lugar dele foi encontrada uma prisioneira, que no caso é uma personagem que usaria um arco, mas que por enquanto não está desarmada, porque os soldados derrotados equipavam espadas curtas, então pelo menos o nosso grupo que conseguiu algum mínimo equipamento para se proteger daí também. Então eu já atualizei aqui no caso as fichas, basicamente com as armas, e no caso, não que vai ajudar muito na questão do combate, na parte do ataque, mas pelo menos na questão da defesa, já que eles não estão mais como alvos desarmados agora, o que vai facilitar um pouco para não levar tanto bônus quando sofrerem ataques. Seguindo aqui algumas mudanças que eu fiz a mais, né, nesse meio tempo, eu tentei deixar uma lista de inimigos prontas para ser usado durante, né, a história. Basicamente, aqui a gente observa então o que a gente vai notar. Basicamente, alguns personagens, né, de acordo com o seu papel, de minion ou servo, no caso de único, de atacante, de tanque, de suporte, e a função deles ali também. Ô, Kitana, calma! Então aqui a gente deixa, né? Praticamente eu deixei como opção para no decorrer da história a gente colocar ali no caso o que ele vai fazer e as habilidades que ele recebe no caso. Então qual que é o plano? Eventualmente um minion ele pode ter um papel de soldado corpo a corpo ou soldado à distância. Quando eventualmente ele é único ele pode ser um chefe, praticamente recebendo algumas características um pouco melhor. Como atacante ele pode ser um arqueiro ou um soldado. Como tanque ele pode ser um guardião ou outro tipo de soldado. E como suporte ele pode ser, aqui eu deixei como bardo ou sabotador, pelo papel que ele apareceu, quando ele fornece bônus de ataque para os colegas, ele vai ter essa função mais de bardo mesmo. Basicamente aqui é um pouco de adaptação, né? Então o que a gente acaba fazendo? Basicamente eu pensei assim de estipulei algum papel inicial, né? Como por exemplo, quando eu estipulei que um dos personagens seria um arqueiro, eu já determinei que ele usaria um arco no caso. Então eu não determinei uma arma aleatória. Eu apenas deixei ali como alternativa, diferente dos outros que foram criados do zero. Então, por exemplo, o soldado corpo a corpo, que é do tipo Minion, né? E acabou tendo uma lança, foi mero acaso. Eventualmente, um outro personagem que tem outra categoria, o tanque, que acabou tendo um arco composto, foi um mero acaso, que às vezes não condiz muito, né, com o papel dele, mas foi determinado pelo sorteio. Uma outra situação também que a gente percebe aqui no caso, basicamente, o que eu acabei fazendo? Novas miniaturas, né? Eu usava essas miniaturas antigas da época que a gente jogava ainda da adolescência, né? Que eram simplesmente bonequinhos palito com uma letra no final. Eu acabei fazendo, como eu tinha combinado ali, conversado no outro vídeo, de acordo com os papéis de combate, uma coloração diferente para destacar melhor no vídeo. Então agora a gente vai ter diferentes opções, como por exemplo, claro, os desenhos continuam com uma qualidade questionável, mas pelo menos a gente tem aqui o verde para um determinado papel, o amarelo para outro. Ainda a gente está estipulando ali o que cada um faz, mas pelo menos ajuda a diferenciar, digamos, quem vai ser atacante e quem vai ser tanque, baseado justamente nessa questão do que foi montado aqui
aqui na lista inicial, coisa que a gente já pode deixar pronto pelo menos para dar esse segmento. Acabei arranjando algumas outras caixas ali para organizar as miniaturas, recortei bastante cartolina, fiz assim bastante trabalho nesse sentido, incluindo alguns testes também com miniaturas de diferente tamanho, para achar o tamanho, para achar, digamos, as dimensões dela no quadriculado. Como por exemplo essa miniatura aqui, que vai ser um 4x4. Pode ser que em algum momento a gente chegue a usar alguma criatura gigante. Ou esse outro aqui que é um 2x1, eventualmente outro aqui que é 4x2 também nessa situação. Então ainda são folhas mais simples que estão servindo só de teste. Mas para um futuro próximo eu pretendo fazer justamente as alternativas ali, as opções, para deixar com as cores de acordo com o papel de cada um. Porque às vezes os personagens vão acabar enfrentando algum inimigo maior, alguma coisa nesse sentido. Então, porque eventualmente eu tenho o modelo pronto apenas para criaturas de tamanho médio. Então, meio que para essa aventura, como eles estão invadindo uma área de bandidos humanos, meio que não vai fugir muito disso. Fica como opção ali no caso. De maneira geral, o que mais que a gente tem de novidade aqui? Acho que foi isso. Ainda estou organizando ali, encontrando uma maneira melhor de usar o espaço, já que agora tem uma mesa mais com mais assim área para deixar as miniaturas, os cadernos e demais acessórios. E o plano é justamente agora voltar a postar mais regularmente, retomando justamente as gravações. Valeu então!